Saudações, alunos das turmas do primeiro B e primeiro C de Química. Estão bem? Espero que sim, né? Desejar, mesmo de uma forma atípica, um feliz São João a todos. A gente sabe que é estranho, né, na nossa região, na nossa cidade, um período de festividade junina, não está acontecendo nada. Acredito que talvez seja a festividade que mais caracteriza a nossa região. É um momento onde muitas pessoas, familiares, às vezes que há muito tempo não vinham aqui, vêm, o pessoal se reúne, se confraterniza, mas a gente sabe que é por uma causa maior, né? Que é a recuperação das coisas, das atividades, para que a gente volte também às nossas atividades escolares à normalidade. E se Deus quiser, quando for no próximo ano, todo mundo vai se encontrar, matar um pouquinho dessa saudade da presença, da reunião em família, dos amigos, que caracteriza tanto esse período que a gente está passando, né? Um período junino, mas que esse ano, em virtude da pandemia, não pode acontecer como tradicionalmente sempre acontecia, né? Mas nesse momento, vamos primar pela saúde de cada um, pelo bem-estar de cada um, para que a gente possa retornar no momento correto, com a segurança garantida, não é? Pois bem, hoje a gente tem a segunda aula de separação de misturas e quando for já na próxima semana a gente já vai entrar em outro conteúdo, porque assim, há conteúdos que são mais objetivos e menores, a gente aborda em poucas aulas, em poucas videoaulas, né? E tem outros que são maior um pouco, mais detalhado um pouco, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder repassar as videoaulas também para vocês. Mas essa parte de separação de misturas, no vídeo que vocês receberam como material, ele trazia já um resumo bem sucinto e objetivo. Há outros vídeos também bons, né, que poderia também ser base para a orientação de vocês, mas aquilo ali já traz um resumo de tudo que a gente precisa de mais importante sobre método de separação de misturas, né? E aí a gente está trazendo essas outras atividades, elas são um pouco mais assim a nossa realidade de Enem, de situações que caem esses conteúdos em provas externas, que é até uma forma de estar preparando vocês para um futuro bem próximo aí, né, de fazer essas avaliações também. A primeira aula a gente tinha colocado questões diretamente tiradas do vídeo explicativo, mas como nesse último final de semana não foi vídeo, porque se trata ainda do mesmo conteúdo, a gente colocou algumas questões, menos questões, 8 questões só, para debater, né? São questões assim, digamos assim, um pouco mais sofisticadas, que são de instituições pelo Brasil afora a respeito desse conteúdo aí, tá bom? Então a gente vai vendo as questões e tentando interagir aqui da melhor forma, orientando e explicando cada uma. Antes disso, a gente sempre inicia a aula, como vocês já sabem, que é fazendo a correção do desafio, né? A gente, no final de toda videoaula, a gente deixa um desafio e quando retornamos do recesso, como eu falei semana passada, eu percebi uma certa quedazinha assim, né? Não houve participação na semana passada no desafio, essa semana também não. A gente não teve participante e não tendo participante também não há vencedor, né? Mas de qualquer maneira a gente vai mostrar a resolução, até porque algumas pessoas podem não ter participado porque não entenderam, acharam complicado, alguns por ter esquecido, né? Muitos compromissos a gente sabe que vocês têm nas outras disciplinas também, mas o objetivo é realmente aguçar esse nosso raciocínio lógico, essa nossa forma de interagir e também de estar sempre fazendo com que nossa mente possa estar se aperfeiçoando a cada dia, né? Em situações do dia a dia, tá bom? Do cotidiano. Mas vamos agora fazer essa resolução e em seguida fazer o comentário, explicação dessas 8 questões de método de separação de mistura para que a gente finalize esse tópico, né? Mas esse tópico aí dentro de química, e quando for na
próxima videoaula a gente já vai abordar um outro conteúdo, tá bom? Uma outra parte dentro da química, certo? Vamos lá? Então, para iniciar, a gente vai, como falei, iniciando lembrando o desafio. Quando alguém participa que consegue acertar o desafio, né, recebe essa imagem aí, né, dando os parabéns, que venceu e tudo, mas como eu falei, como não houve participação, também automaticamente não houve vencedor, né? Vamos incentivar, pessoal, vamos incentivar, porque isso é rapidinho, mesmo que erre, não tem problema não, né? Mas vamos ver se a gente participa, eu vou tentar lembrar vocês e tudo da participação no desafio e que a gente possa participar e tudo e dentro dos prazos que a gente combina, não é? Tá bom? Vamos lá, vamos reativar, que a gente estava, até antes do recesso a gente estava com uma participação crescente e muito boa, mas agora está dando uma quedazinha de novo. Vamos tentar recuperar essa participação e melhorar cada vez mais, certo? Vamos lá então, lembrar o desafio e a resolução dele. O sumiço misterioso. A Sara saiu uma noite e deixou a Ana dormindo na cama. Quando voltou, a Ana tinha sumido, mas o celular dela estava no sofá. E o último número discado foi 6444-5533. A Sara suspeitou de 3 pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento da amiga. A Tânia, prima da Ana, o Mike, o vizinho gringo delas, e o irmão da Ana, o Lucas. Quando a polícia chegou, analisou o número de telefone e descobriu quem tinha sequestrado a garota. Foi o Mike. A Ana usava um celular com teclado T9, ou seja, teve que pressionar cada número algumas vezes até obter a letra. E os números foram a palavra Mike. Foi tá aí o desafio, a resolução, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode voltar um pouquinho o vídeo aí e analisar melhor. Vamos lá, vamos seguir com a nossa segunda etapa de exercício sobre o conteúdo de método de separação de misturas. E aí, como a gente falou na aula passada, alguns critérios são importantes, como saber se essas misturas são homogêneas, saber se essas misturas são heterogêneas, em que estado se encontram, né? Se é sólido, líquido, gasoso, qual a situação descrita para poder a gente analisar qual o método mais adequado para fazer, para separar aquelas misturas, os componentes que a formam. Entender a temperatura, o que é que influencia, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade de cada uma. Então, ter essa visão ampla na hora de saber decidir qual o melhor método de separar essas misturas, tá bom? Então, a gente está com a questão aqui que diz assim, ó, um dos estados brasileiros produtores de cloreto de sódio é o Rio Grande do Norte. Nas salinas, o processo físico que separa a água do sal é. Então, essa análise que a gente tem que fazer, né? Nas salinas, ambientes que têm geralmente essas regiões litorâneas, tem essa parte aí de região salina, o processo físico que separa a água do sal, né? Vamos tentar lembrar e debater aí. Tem aqui as opções, ó, filtração, sublimação, destilação, evaporação e ebulição. Ele diz aqui, né, e não fala, dá-se a entender que é um processo natural que acontece nas salinas, que tem água e sal, né? Então, a água, produtor de cloreto de sódio, a água com sal, como ter essa separação de forma que a gente possa utilizar o cloreto de sódio. Vamos lembrar aqui, porque cada processo desse aí, a gente sabe que tem, né, uma forma de acontecer. Então, a resposta disso aqui seria, né, dentro dessa análise que a gente está fazendo, evaporação. Por que evaporação? A filtração não é aconselhável aqui, né, porque geralmente quando tem sólido e líquido, onde a parte sólida tem resíduos de tamanhos maiores que ficam presos no filtro. Sublimação é um processo de separação que a gente viu, onde um pode sublimar, que a gente tem alguns elementos que passam por essa característica, né, que é iodo, cânfora, gelo seco e naftalina. Destilação quando a gente tem, nesse caso, de água e sal, mas uma separação que
quer que traga de volta tanto a água quanto o sal, isso aí já é um processo artificial. A evaporação, não, vem, né, a água com sal, mas a água evapora de forma natural e o sal permanece, é o que acontece nas salinas. Ebulição não, porque a ebulição é um processo de agitação forte, né, de alta temperatura, que faz com que aconteça isso aí. Como está dizendo que é nas salinas, esse processo acontece através da evaporação, que é um processo natural. Tá bom? A gente agora vai também analisar, né, a segunda questão, que diz assim: qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Densidade é o que a gente poderia chamar de aquela sensação de peso, né? O que é mais denso? Aquela sensação de você acreditar que um está mais pesado do que o outro. A gente diz a densidade. Tem alguns processos aí, inclusive alguns a gente nem falou, nem citou na aula anterior, então certamente esses aí vão estar descartados, né? Por exemplo, cristalização. A gente não abordou esse método. Sublimação a gente sabe de conteúdos anteriores, né? Aqueles métodos de transformação de substância, né? Os nomes que dá, transformação de um estado para outro. E aí também não, porque aí na parte de sublimação nós teríamos naftalina, gelo seco, iodo e cânfora, como foi citado algumas vezes. E resta A, B e C para a gente dar uma olhadinha aí. Decantação, destilação fracionada, peneiração. Destilação fracionada é aquele processo que você tem dois líquidos, né, mistura homogênea, onde eles têm ponto de fusão não tão próximos assim. Quando aquecido, eles podem ser separados. Um exemplo clássico aí é água e álcool, né? Que não é o caso. Não é pela densidade, um é mais denso, mais pesado do que o outro, não. A peneiração, resta peneiração e decantação. Peneiração, não exatamente. Peneiração você utiliza para quando você tem, talvez, elementos do mesmo tipo, né? Onde tem uns que têm grãos ou tamanhos maiores do que outros. Então, pela peneiração, os menores vão passar, né, pela peneira e os maiores vão ficar retidos. Então, certamente, a gente poderia dizer, né, que nessa questão 2, de acordo com o que ele está falando aí, o que vai consistir nessa parte de diferença de densidade seria justamente o que a gente poderia dizer aqui a letra A. Por que a letra A? A letra A por conta que essa decantação é o que a gente chama de, aqui na nossa região, as pessoas gostam de dizer assim, esperar descansar, assentar, né? Sempre a gente cita o exemplo daquela água que as pessoas pegavam água de cacimba, que às vezes vinha com algum resíduo de areia, de terra, né? A água vinha barrenta, como a gente fala, e aí as pessoas deixavam um tempo lá, aquela água, descansando, e quando ia perceber aquela parte do barro, aquela parte mais sólida que estava ali aparentemente dissolvida, né? Ela vai se depositar no fundo do recipiente. Então, por que ela vai se depositar no fundo do recipiente? Porque ela é mais densa, ela é mais pesada, como a gente fala. Então, a decantação realmente se baseia na diferença de densidade, né? Onde o que a gente diz que é mais pesado vai se depositar no fundo do recipiente e aquele que é menos denso, né, que é mais leve, vai ficar na parte de cima, tá bom? Então, segunda questão, realmente, letra A, decantação. A gente passa para a terceira questão. A terceira questão diz assim: o papel de filtro pode ser utilizado para separar os componentes do sistema. Papel de filtro, né? E aqui as alternativas dizem assim, pessoal: homogêneo, gás-gás, separado, um processo que tem dois gases juntos, com papel de filtro, separar um tipo de gás de outro. Não, né? Isso aí a gente sabe que não. Até porque quando ele diz assim, o papel de filtro, a filtração, ele não vai ter como, pelo filtro, separar um processo que seja homogêneo. Então essa parte aqui de homogêneo, a gente já poderia desconsiderar, né?
Quando ele diz homogêneo, já pode estar descartado, né? Então, essa parte homogêneo gás-gás pode descartar. Todos os homogêneos a gente pode descartar. Imagina aí heterogêneo entre dois líquidos. Então, heterogêneo entre dois líquidos também não é, né? Então, mas vai sobrar aqui. Vamos deixar os heterogêneos. A parte do homogêneo pode tirar tudo. Mas vai ser realmente a letra D, por conta que no processo de filtração, a gente tem uma parte ali líquida, de uma parte sólida, a gente coloca o filtro. Um exemplo é a preparação do café, né? Aquele filtrozinho ali vai reter uma parte do pó do café e uma parte que vai, mas o café e o pó ali seria também esse processo não considerado homogêneo. Se você tivesse assim um exemplo de grãos de areia num pouco de água, né? Então coloca o filtro. As pessoas também faziam isso quando iam colocar água num pote, por exemplo, colocavam ali um pano na boca do pote, né? E quando despejava a água, ficava retida algumas sujeirinhas, alguns grãozinhos que estavam ali em meio à água, no caso a parte líquida. Então o processo de filtração, que é o papel do filtro, ele é utilizado para separar os componentes de um sistema heterogêneo, aquele que você consegue ver a separação das fases entre sólido e líquido, tá bom? Então realmente, essa terceira questão é a letra D, né? A letra E também está fora, porque fala de sistema homogêneo. Então nessa parte aí, onde falasse de homogêneo, a gente já poderia descartar, tá certo? Aqui também descarta a letra E, que fala sobre homogêneo. Ponto. Passando para a quarta questão, vai dizer assim a quarta questão para a gente. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha, que fica impregnada de óleo, é então retirada das penas das aves por um processo chamado de... Pessoal, tem todo esse enunciado para contextualizar, para deixar a questão mais, digamos, no nosso cotidiano, ou às vezes eles terem uma reportagem de alguma coisa que aconteceu recente, né? Então isso aí é quando há aqueles derramamentos de petróleo nos mares, que algumas aves ficam ali todas sujas de petróleo, impregnadas, né? E correndo riscos, né? de morrerem tudo. Então o que é que acontece? Ele dá um exemplo aqui, dizendo que elas são pulverizadas com limalha de ferro. Aí ele fala a limalha, ele não vai falar do petróleo, né? A limalha, que fica impregnada de óleo, é então retirada das penas das aves. Então a limalha de quê, né? Limalha de ferro. E a gente falou na aula anterior que tudo aquilo que tem a ver com ferro, essa questão de ser magnetizado, né? É o que? Separação magnética, né? Então aquilo que pode ser atraído por algo imantado, que a gente fala, ou magnetizado, é um processo chamado de separação magnética, né? Então no caso aí, realmente a letra E é bem objetivo, não precisa a gente debater muito, né? Está falando sobre coisa de ferro que pode ser atraído por ímã, então é isso aí, tá bom? Na quinta questão, ele diz assim: certas misturas podem ser separadas usando-se uma destilação simples, realizável numa montagem como a apresentada nesta figura. Então desenha aí para a gente acompanhar melhor como é que funciona. Suponha que a mistura é constituída de água e cloreto de sódio dissolvido nela, né? Sal. Então a gente tem água e sal. A água está dissolvida, pessoal. Olha aqui que está dizendo dissolvida, tá bom? Então o sódio, né, que o sal está dissolvido na água. Ao final da destilação simples dessa mistura, obtém-se no Erlenmeyer. No caso aqui, é esse recipiente aqui, ó. Aqui, vamos dizer aqui, ó, balão de destilação. Aqui nesse balão de destilação está água com sal, né? O sal dissolvido na água. Então o sal dissolvido na água aqui, ele é aquecido, você vê que tem uma chama aqui. Quando ele é aquecido, o que é que vai acontecer? Vai evaporar só a parte, né? Vai subir aqui em forma de gás, de vapor, só a parte líquida, só a parte da água. O sal vai ficar aqui, né? O sal já está separado. Então o vapor sobe. Quando ele sobe aqui,
e vem para cá, né? Ele sobe aqui e vem descendo para cá, ó. Aqui ele tem um condensador, ele vai ter um resfriamento aqui, vai dar como fosse um choque térmico, por conta que ele está numa temperatura alta aqui e aqui ele bate numa temperatura mais fria e condensa, né? Ou seja, o vapor vai se transformar em líquido novamente. Quando esse vapor se transforma em líquido novamente, aí ele vai escorrer para cá, ó, e vai cair aqui, né? Então o que é que obtém isso aqui no Erlenmeyer, aqui no final, nesse tubo de ensaio aqui? O que é que está caindo aqui dentro? Só água, água e ácido clorídrico, água e cloreto de sódio, está caindo aqui tanto a água quanto o sal também, ou só água e cloro, ficou só o sódio lá, né? No caso, pessoal, cloreto de sódio, no caso aqui o sal de cozinha, ele é um componente único, não tem como fazer a separação dele, né? Então não tem como deixar o sódio aqui no canto e o cloro no outro. Então essa parte aqui está descartada. A dúvida é se passa sal aqui também, junto com a água, ou se passa só a água, né? Então o sal ficou aqui, ó, depois do aquecimento. E o que caiu aqui no Erlenmeyer, nessa parte aqui, é justamente só a parte da água, a parte líquida, né? Porque aqui subiu o vapor, né? Ao ser aquecido, e aqui quando ele passa no condensador, ele passa resfriando, né? Tá dizendo aqui, ó, foi dissolvido, né? O sódio foi dissolvido. Então, dentro das alternativas aqui, não tem como passar o cloro aqui, porque ele vai ficar aqui, o cloreto de sódio fica junto, não tem como dissociar, né, um do outro. Então, a água é o que cai aqui no Erlenmeyer, tá bom? É só a água que passa para cá. Vamos para a questão 6, né? A questão 6 diz assim: uma das vantagens da filtração a vácuo em relação à filtração comum consiste em, aí tem as opções, ser mais rápida, reter menor quantidade de sólido, poder separar líquidos miscíveis. Lembre, pessoal, líquidos tem immiscível e miscível, né? A gente já havia comentado na aula anterior o significado de cada um, onde que não dissolve miscível. Miscível é realmente que dissolve. Então isso aqui, ó, necessita de aparelhagem de vidro, ou a última alternativa, separar a mistura homogênea sólido e líquido. Então a filtração a vácuo em relação à filtração comum, porque ela é considerada mais vantajosa. Nessa parte aqui, ela vai ter a mesma função da filtração comum, porém ela vai ser muito mais rápida, né? E isso realmente é para ganhar tempo e o processo ficar bem mais acelerado. Então é a letra A, por ela ser mais rápida, tá bom? Essas outras coisas aqui não diz respeito. A questão 7 diz assim, pessoal: a seguir está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. Examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo, respectivamente. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, nos processos que ele diz 1 e 2. O processo 1, ó, ele colocou um esquemazinho aqui que ficou bem melhor para a gente analisar. Primeiro tem essa mistura, né? Ó, azeite, água e açúcar, tá tudo junto aqui. Então o primeiro processo vai separar o azeite de um lado e a água e açúcar do outro. Depois vai pegar a parte da água e açúcar e vai fazer o processo 2, separar a água de um lado e açúcar do outro. Como ele diz respectivamente, vamos analisar esse primeiro processo. Quando estavam os três juntos, o azeite, a água e açúcar, qual é esse primeiro processo que separou de um lado o azeite e do outro a água com açúcar? Vamos analisar se foi destilação, se foi filtração, decantação, né? Só tem essas três opções aqui no primeiro processo, né? Ou destilação, ou filtração, ou decantação. O que é que vocês acham aí? Dá para destilar tendo azeite, filtra tendo azeite, ou decanta tendo azeite? Vamos analisar aí nessa parte desse processo 1, né? Nessa segunda parte aí, que é o processo 2, como separar água e açúcar, né? Ele fala aqui, filtrando não tem como. Decantando, só se tiver excesso, mas tem uma parte do açúcar
que vai estar dissolvido na água, né? Não vai conseguir baixar todo o açúcar. Dependendo da quantidade, porque se estiver dissolvido não vai conseguir baixar nenhuma parte, né? Centrifugação, a gente não comentou, mas essa parte aí tem a ver também com aquecimento em ambientes fechados, né? Que fala de centrífuga. Então isso aqui a gente também não falou, já está fora. Então, como não é filtrar, como não é decantar, certamente vai ser destilar. Água e açúcar é um raciocínio muito semelhante com o utilizado na água e sal, tá bom? Então, destilação e decantação primeiro, né? Mas a gente está só confirmando esse primeiro processo e o segundo processo da forma como acontece. A gente tem aqui, a gente pode até analisar melhor, né? Que são os três juntos, está totalmente dissolvido, né? Quando ele falou que o açúcar está totalmente dissolvido, então a gente tem aqui, ó, o azeite vai ficar num canto e água e açúcar vai ficar em outro. A gente pode até fazer uma representaçãozinha aqui, ó, no desenho, como é que ficaria isso. Então a gente teria aqui, né, a parte aqui tem água e açúcar aqui, né, e a parte do azeite ficando na parte mais de cima, que a gente diz que é boiando, né? Então ele vai ficar na parte mais superficial, que assim é um processo só de colocar e esperar um pouco o tempo, e o azeite vai ficar na parte mais de cima, que seria um processo chamado de decantação, né? E aqui no outro a gente teria destilação, que é o segundo processo, né? Então a gente tem aqui, ó, decantação, como ele fala, e aqui no outro momento nós teríamos o processo 2, destilação, que é aquela parte de aquecimento, que de um lado vai ficar só a parte sólida, né? E do outro vai ficar a parte líquida, caindo lá no Erlenmeyer, que a gente viu em algumas questões anteriores que foram comentadas, tá bom? Então nós temos aqui, a letra A está fora, né? Destilação a primeira, a segunda também não é filtração. Aqui a gente também risca, né? Descarta a filtração, decantação, mas não foi abordado centrifugação. E aí, certamente, só nos resta, né, aqui a letra C. A letra C, que vai determinar que o segundo processo realmente é destilação, tá bom? Assim, a gente explica e comenta, debatendo melhor essa questão número 7. E a última questão nossa, a questão 8, que é muito parecida também com essa 7 que a gente viu, que diz assim: sabendo que água e óleo são imiscíveis, né? Ou seja, não dá para misturar, imiscíveis, não se mistura, e que o sal de cozinha não é solúvel em óleo, escolha a alternativa que apresenta na ordem os dois procedimentos mais viáveis para separar uma mistura formada pelas três substâncias acima, segundo o esquema. Aí vem um esquemazinho também para facilitar a nossa compreensão, né? Tá aqui, ó, água, óleo, água e sal de cozinha. E ele deixa claro, água e óleo não se mistura, né? E que o sal de cozinha também não consegue dissolver no óleo. Então o sal de cozinha dá para dissolver na água, mas não dissolve no óleo. Então o óleo não se une nem com a água, nem também consegue se unir com o sal de cozinha. Então o primeiro procedimento é separar o óleo em um canto e água e sal em outro, né? O segundo procedimento, separar a água do sal. É praticamente a mesma coisa que a gente viu na questão anterior, só que na questão anterior estava falando de água e açúcar, né? Então a gente sabe aqui que água e sal, assim como água e açúcar que a gente viu na questão anterior, é um procedimento que vai ser utilizado a destilação simples. Decantar é esperar assentar, como a gente fala, né? Aguardar com o tempo a parte sólida separada da parte líquida. E se, né, o sal de cozinha ele dissolve na água, a decantação não vai resolver isso aqui, não vai conseguir separar, né? Filtração também não. Então fica destilação simples. Então pode ser letra C ou letra E. Basta a gente analisar esse procedimento 1 aqui, né? Separar o óleo com água e sal vai ser destilando ou vai ser decantando, né? Aguardando para poder esperar um separar do outro. Então, certamente, muito semelhante à questão anterior, né?
a gente analisa aqui e vê que ele destaca aqui o óleo, né? E também o sal de cozinha. Está dizendo que ele não dissolve, o óleo não é dissolvido no sal de cozinha. Então, só relembrando aqui, água e sal consegue unir um ao outro, dissolver, o óleo fica separado, né? E se ele fica separado, depois é que a gente vai ter que fazer a separação da água e do sal. Então, realmente, letra, que a gente está analisando aqui, né? Pela decantação, primeiro procedimento, fazendo um desenho aqui só para ilustrar, para que a gente lembre direitinho, né? Água e sal vai ficar depositado lá no fundo do recipiente aqui, né? E a gente vai ter o óleo. Como na questão anterior a gente estava falando que era o azeite, né? São situações bem semelhantes, com elementos diferentes, está descartado essas 4 primeiras. Então, letra E, né? Letra E, decantação, que o óleo vai ficar na parte mais de cima, a água e o sal vai ficar, o sal sendo dissolvido na água vai ficar na parte mais de baixo. E aí a gente vai ter um processo chamado de decantação no início e um segundo processo de destilação simples, como a gente já havia comentado. Tá certo? Então, letra E, essa parte aí. Ok? Aqui, água e sal, como a gente falou. Pois bem, pessoal, essas foram as questões, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode retornar. Eu peço desculpas um pouquinho que avançou o gritozinho que já é famoso, né? Pra gente. Mas vamos pular para o desafio. Desafio da semana. Não sei quem lá, Loves, de vez em quando esse camarada aparece aí, né? Para auxiliar nas nossas aulas, nossas explicações. Pretende chegar a uma parte no meio de uma piscina. Parte essa que está distante 8 metros da borda. Ele possui 2 pedaços de madeiras que medem 7 metros cada um. Como pode chegar a essa parte central, já que não sabe nadar? Ou seja, ele quer chegar aqui, ó, nesse centro aqui, e a distância da borda aqui para o centro é de 8 metros. Aí ele tem aqui 2 pedaços de madeira, cada pedaço mede 7 metros. E ele tem que chegar aqui usando esses pedaços de madeira sem danificá-los, né? Sem cortar, sem emendar um outro, essa parte todinha. Ele não pode danificar, alterar os seus tamanhos. Como é que ele consegue chegar a esse meio aqui? Considerando, né, que ele não sabe nadar, tá bom? Vamos participar do desafio, rápido vocês participam. Pode mandar no meu privado mesmo a resposta de vocês. Vamos incentivar aí, rapidinho. Cada um pode dizer a sua opinião a respeito, né? Isso é uma maneira também da gente estar interagindo, ok? Vocês entenderam aí a questão? Pronto, pessoal, é isso mesmo. É para vocês analisarem direitinho, tá bom? Qualquer coisa volta, analisa, dá sua opinião, pode ser pelo e-mail, pelo zap privado. É importante participar, viu? Eu não vou relembrar aqui os compromissos nossos na semana, mas eu vou colocar no grupo. É importante estar sempre acompanhando o grupo, que eu vou estar colocando no grupo a questão dos nossos compromissos, né? Até quando o desafio, até quando a atividade. A gente, depois que voltou do recesso, deu uma quedazinha aí nessa participação e vamos recuperar, vamos voltar como a gente estava nas últimas aulas antes do recesso, né? É muito importante a gente retomar aquela participação e crescer cada vez mais, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tem a questão do curso na segunda-feira também. Quem participou ainda, procure saber dos colegas que estão participando, se eles estão gostando, valendo a pena. E dê esse voto de confiança aí e comecem a participar a partir do próximo, segunda-feira. Se Deus quiser, a gente já vai ter o 4º encontro nosso, tá bom? E a cada encontro, ganhando mais adeptos, mais pessoas estão participando dos encontros e aparentemente estão ficando satisfeitos com essa nossa proposta, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus. Se Deus quiser, a gente vai se comunicando aí ao longo da semana, tá bom?